É uma honra estar aqui mais uma vez, mesmo. E eu subo nesse altar sempre me sentindo filho, me sentindo membro e sendo intimamente apacentado a partir de tudo que essa família sacerdotal proporciona como característica de reino de Deus. Como foi anunciado, hoje eu estou com minha mãe. Eu estou muito feliz porque eu tenho a oportunidade e o privilégio de fazer essa jornada de carnaval com a mulher que mais amo. Eu gostaria que a senhora levantasse para a igreja te conhecer. Essa é a mulher mais nobre que eu já conheci. Te amo, minha rosa. É uma honra. Saiba que eu aprendi mais no Evangelho, no colo da senhora, do que eu vi nos todos os pregadores dessa nação. Eu louvo a Deus por ser a continuidade do seu DNA. Eu louvo a Deus que o Senhor me dá a oportunidade de ser esse homem que leva o Evangelho, porque eu aprendi tudo isso no colo da senhora. Louvo a Deus por isso. Eu queria acrescentar algo. O pastor estava falando sobre casados, e é muito nobre tudo isso, né? E eu tenho uma reflexão muito íntima, e com muita nobreza eu quero compartilhar também. Só uma pincelada apenas. Muitos jovens querem se casar, e obviamente a geração de casados se tornou um modelo para nós, ou um modelo do que não fazer, pelo menos. Mas você que é solteiro, você que é homem, eu sei que você quer uma esposa, uma namorada, um esposo, um noivo, aliás, uma noiva, perdão. Você quer um homem, você quer uma namorada, uma noiva ou uma esposa. Mas você já amou a primeira mulher que o Senhor colocou na sua vida, a senhora, sua mãe? Já levou ela para o cinema? Já levou ela para jantar? Já comprou um buquê de rosas para sua mãe? Como você quer que o Senhor te dê uma esposa se você não amou a primeira mulher que o Senhor te colocou para amar? Te deu para você cuidar. E você, irmã, que está balançando a cabeça, toda cheia de razão. Você já se arrumou para o seu pai? Você quer um namorado, um noivo, um marido? Já honrou o primeiro homem que o Senhor colocou na sua vida, o Senhor, seu pai? Como você quer que o Senhor te dê um esposo, um homem, se você não amou e não honrou o primeiro homem que o Senhor colocou na sua vida para você cuidar e amar? Muitos de nós, cara, temos a utopia de irmos para o casamento como uma performance messiânica. Casamento não é uma atitude messiânica, não vai te salvar da família que você tem. Não, vai acrescentar com aquilo que o Senhor já te presenteou. Então, que tal ir para a fase 2 sem dívida nenhuma com a fase 1? Seria incrível. Antes de você ovacionar um casamento, você ovacionar a sua casa. Porque você é responsável por todos que faz parte do seu círculo íntimo. Amém? Aplauda ao Senhor por isso, pode ser? Deus é bom. Bem, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Eu quero trazer uma palavra que obviamente vai ser muito reflexiva, mas eu quero acrescentar com aquilo que o Senhor tem feito. O apóstolo Paulo, quando ele vira aos Gálatas, ele começa a falar sobre: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Vai muito além do que uma poesia romantizada da característica cristã. O apóstolo Paulo, ele tem moral, até porque ele é um modelo de um missionário que um missionário não pode ser. Ele finaliza a vida dele escrevendo a carta de 2 Timóteo, no ano de 66 depois de Cristo, aos 60 anos aproximadamente. Ele diz: Timóteo, todos da Ásia me abandonaram. Ele vai declamando os nomes dos discípulos que ele havia ganhado naquele contexto de mundo mesopotâmico, e os caras haviam abandonado. E ele diz: estou sendo derramado como vinho, como oferta de libação. O tempo da minha partida se aproxima, porque eu combati o meu combate, acabei minha carreira e guardei a minha fé. Paulo ganhou 90% do mundo antigo, mas não tocou no amor de uma família. Ele se casou com o reino de Deus. Ele foi um homem que a morte fugia dele. Por isso que ele disse: para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas ele não teve uma continuidade familiar, ele não tocou numa família, ele não cuidou de uma casa. As marcas que ele construiu de Cristo
não proporcionou ter uma continuidade no seio familiar. Ele foi incrível, um homem de Deus, um homem erudito e um mestre na arte de evidenciar evangelismo, por isso que foi um apóstolo. Porém, ele acabou a vida sozinho. Ele poderia ter tido uma família para cuidar dele, para amar ele, mesmo que no momento da morte. Assim como Jesus teve sua mãe, sua família na fé ao lado dele. O apóstolo Paulo construiu uma família que no fim de sua vida o abandonou. E eu sei que o tema é sobre isso, mas eu quero trazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre ser esse corpo de Cristo. Eu tenho a oportunidade e o privilégio de viajar ao Brasil pregando, e nessa última estação eu quero literalmente ver uma característica ministerial mais simples, sabe? Eu já sentei em muitas salas verdes ou em salas VIPs, e talvez seja o local onde eu mais sinto Satanás entrando com um sapatinho de algodão. Eu amo ter ambiente de família. Melhor que ministério é fazer família. Mas eu fui ao Pará no fim do ano passado e tive a oportunidade de ministrar para uma igreja que tinha 320 mil membros. Muito grande. E tive uma oportunidade de ter contato com uma senhora, que ela foi mãe de um interno que morreu em uma rebelião nos presídios do norte do ano passado, que a cabeça desse interno serviu de futebol para os internos jogarem bola. Você lembra o ano passado, em janeiro do ano passado, há exatamente um ano atrás, nós vivemos um luto profundo, porque 2017 iniciou com o Brasil, evidenciando o caos da segurança pública em relação aos presídios do norte. Se você certamente se lembra que você teve uma característica existencial e social de seres humanos presos e a monstrificação de seres humanos encarcerados. Seres humanos encarcerados trazendo monstrificação na sua performance social, naquela microgeografia que eles faziam parte. Duas facções rivais se pegaram e se degladiaram dentro do presídio. E eles não cometeram crime, eles não cometeram homicídio, eles cometeram homicídio com requinte de crueldade. Seres humanos tiraram partes de corpo de outros seres humanos. A produção de seres humanos em estado de cárcere privado. 2 meses depois, você vai ter a característica de seres humanos livres. Lembra-se disso? No Espírito Santo, a polícia militar ficou em greve. Lembra-se disso? Você vai ter a característica de seres humanos livres, porque banalizaram a liberdade. As mesmas atitudes de seres humanos presos em cárcere privado tiveram a mesma característica de seres humanos livres por banalizarem a liberdade. Você vai ter acesso a mais de 311 homicídios em apenas 2 semanas. O ser humano contemporâneo, ele traz essa característica eloquente, uma geração muito bela, uma geração onde uma galera tem um contato muito íntimo com sua imagem. Nós somos a geração da imagem. Nós vivemos o dia inteiro observando imagens, curtindo imagem. Detalhe, sabe o que é corpo? É a apreciação da coletividade, porque para que tu caiba em mim, eu preciso estar vazio de mim, para que tu caiba em mim, para que sejamos nós. Para que eu caiba em ti, você precisa se esvaziar, para que sejamos nós. Porque quando buscamos ao Senhor, nós buscamos um Pai que é nosso, não um Pai que é meu. E a senhorinha chegou em mim, começou a chorar, falando que o filho dela havia morrido dessa forma tão brutal, mas ela começou a gargalhar, chorando. Aí foi aquela performance fenomenológica, né? Somente alguém cheio do Espírito Santo vai encontrar consolação numa característica tão sofrida de um filho que foi brutalmente assassinado. E ela falou: 1 semana antes do meu filho ser brutalmente assassinado, ele se batizou nas águas. E ela começou a falar sobre o arrebatamento. Eu amo essas senhoras de coque, porque elas são a máquina de produção de reino de Deus. São o que eu chamo de profetas sem nome, são os heróis sem medalhas. São eles que, de fato, fazem o que eu sou impotente em fazer. Só estou aqui porque existe uma raiz que não está sendo vista, que está aqui atrás. O irmão com os braços erguidos, intercedendo por você. Esse cara tem muito mais fruto no reino de Deus do que eu. Porque enquanto eu falo,
Ele movimenta o meu espírito no mundo espiritual para que minha mente seja conquistada pelos céus, para que meus lábios se evidenciem, que seu coração seja um altar onde só o Senhor toque. Glória a Deus. Abra sua Bíblia então em Mateus 24, no versículo 15. Eu quero te trazer para uma realidade de corpo que talvez você nunca tenha ouvido, mas que para mim é muito relevante. A principal marca de Cristo na vida da humanidade é assustar a morte. Mas a morte tem sido a principal característica do homem contemporâneo, sobretudo na realidade do corpo. Olha o que Jesus fala então sobre a sociologia neotestamentária sobre o fim. Ele diz assim: e assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso. Então, os que tiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de uma casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar a sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orei para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem durante o sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu vos pré-anunciei, diz Jesus. Porquanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois, da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente, brilha no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Olha o versículo 28. Onde estiver o cadáver, ali haverá os abutres. Versículo 28. Onde estiver um cadáver, ali se reunirão os abutres. Olha para mim. Jesus, de forma eloquente, e é o que eu costumo dizer, ele não nasce no berço esplêndido, ele não é filho de uma pátria mãe gentil. E como eu sempre falo, um homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, abriu mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. A eloquência de Jesus foi tão soberana que, para mim, Jesus ele só dividiu a história porque ele respondeu a pergunta que os gregos foram impotentes em responder. Você pega, por exemplo, a escola de Diógenes, o homem que, a partir do contexto intelectual, gera todos os deuses do panteão. Você pega a filosofia de Sócrates, que formou a ética. Você pega a característica de Diógenes, que foi um dos pais da escola cínica. Cínico em grego significa cachorro. Ou seja, os caras pensavam o seguinte: eu não tenho propriedade para não sermos propriedade de ninguém. Diógenes é aquele cara que vivia com barba por fazer, cabelo por fazer, andava com cajado e com um vestido grande. E começava a semear ideias em todos os lugares que ele passava. Você sabe, inclusive, que o seriado Chaves é uma paródia de Diógenes. Porque Diógenes morava dentro de um barril, em uma vila, e tinha uma frase cínica: foi sem querer, querendo. E quando Chaves fazia com que, olha só, um ser humano adulto se vestia de criança, trazia a pureza de uma criança, mas falava verdades como adulto para que adultos ouvissem. Só criança fala verdades para adulto, e adulto não se irrita. Por isso que não se irrite. Frase de Diógenes. O interessante nesse contexto é que os gregos foram íntimos na característica de civilização a partir da democracia, da política e até da jurisprudência, sendo herdada pelos romanos. Mas os gregos não responderam à pergunta da vida. Qual é a pergunta da vida? Qual é o sentido da vida? Os gregos não sabiam responder. Mas vem um cara que nasce num curral, não sabe se esse cara escreveu um livro ou se falava um idioma. Nasce numa temporada autocrática e ditatorial. Jesus foi tão eloquente que ele conseguiu apreciar o lírio dos vales. Ele olhava para um vale, mas ele não observava o vale.
Ele não observava a caverna, ele não observava a sepultura, ele observava o que tinha vida por trás daquela iminência de morte. Jesus dividiu a história porque ele foi o único que respondeu a pergunta que os gregos foram impotentes de responder. Qual é o sentido da vida? Jesus disse: compartilhe vida. Vida só pode ser vida quando você compartilha a vida que você tem. Não adianta nada você ter uma fortuna e não ter um herdeiro para quem deixar. Não adianta nada, cara, eu viajar o Brasil inteiro sem estar com o amor da minha vida, que é a minha mãe. Já que não sou casado. Se não sou casado, a Bíblia manda eu amar o Evangelho, o reino de Deus. E como amo tanto o reino de Deus, eu vou honrar a minha mãe, porque eu sou esperto, irmão. Eu quero que meus dias sejam prolongados na terra. Jesus, então, ele começa a devanear. Ele diz, no auge do Império Romano, chegando na Idade Média, Jesus começa a falar sobre o último fim. Já parou para pensar que Mateus 24 é o resumo de toda a carta de Apocalipse? 40 anos antes de João, está preso no mar Egeu, na ilha de Patmos, Jesus já tinha narrado Mateus 24. Extraordinário, irmão. Uma das coisas mais eloquentes no Senhor é que ele começa a devanear. Ele diz, os últimos dias será característico, a espiritualidade vai ser estranha. Porque alguns vão se dizer ser o Cristo, ou seja, eles vão parecer, mas não terão a marca de Cristo. Qual é a principal marca de Cristo? Repita comigo, vida. Observar vida na escuridão, acreditando que, embora escuro, porque eu estou aqui, se tornou claro. Isso é fé. É o firme fundamento daquilo que é fato, irmão. A ciência se alimenta de dúvidas. A fé não, a fé se alimenta de certezas. O cara está morto e a minha fé diz, não, ele está dormindo. Ressuscita. A vida entra, a fé tem um poder glorioso. Sabe por quê, irmão? A fé enxuga lágrimas. Ciência não enxuga lágrimas. Ela proporciona lágrima. Jesus, então, ele começa a falar sobre o tempo do fim. E ele fala até sobre contextos de astronomia, ele fala sobre química, ele fala sobre relâmpagos, ele fala sobre contextos biológicos, ele fala sobre efeitos naturais. Assim como o raio sai do Oriente e brilha no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, que é o sol da justiça. Mas de repente ele começa a refletir, ele diz, aonde estiver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Ora, o que é um cadáver? Todas as vezes que você vê nas Escrituras a palavra corpo, sobretudo no contexto neotestamentário, no Novo Testamento, corpo ou cadáver, está conotado com a continuidade de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. A cabeça do corpo é gloriosa. Cristo é glorioso. A cabeça do corpo necessita ser tão glorioso como Cristo o é. Porque o Senhor não trabalha com anomalias, irmão. O corpo é glorioso. Logo, um corpo desconectado da cabeça é uma assombração. Um corpo desconectado da cabeça vai ser aterrorizante, irmão. Já teve contato com o corpo de Cristo e esse contato com o corpo de Cristo que você teve te assustou, te violentou, te abusou? Então, você teve contato com um corpo desconectado com a cabeça. Um corpo conectado com a cabeça só vê vida. Jesus, de repente, ele começa a devanear e é glorioso. Ele diz, onde tiver um cadáver. O que é um cadáver? É um corpo sem vida. É impotente na arte de produzir fotossíntese. É impotente na arte de sonhar. É impotente na arte de reproduzir-se. Mas Jesus não fala sobre o que está morto. O corpo já está identificado. Jesus falou sobre o que está em torno do corpo morto. Jesus diz, haverá abutres. O que é abutres? Abutres são membros de igrejas mortas. Ovelhas são membros de igrejas vivas. O que são abutres? São aves de rapina. Segundo a biologia, abutres é da mesma família das águias, inclusive. Mas existe algo característico do abutre. Ele se alimenta do que está necrosado. Morte. Morte é o que alimenta o abutre. O abutre só se ajunta diante de cadáveres. Ora, isso identifica muito quem somos e o círculo íntimo que compomos.
Se você está morto, só vai colar com você aquele que patrocina a vida. Perdão, se você está morto, só vai colar com você aquele que patrocina terror e morte. O que patrocina a morte, aquele que tira os sonhos. Já colou com pessoas, cara, já teve contato com pessoas que são extremamente tóxicas. Existem 3 tipos de seres humanos: pessoas fontes, que são inesgotáveis. O vale vem, o cara está sonhando. Cara, perdeu o pai, está sonhando. Tipo Jó, fonte. O cara era fonte. E o Senhor faz questão de provar o cara, porque o Senhor sabe que o Senhor nunca nos dará uma luta que nós não iremos conseguir suportar. Mas uma pessoa fonte, ela é como o Salmo que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa é a pessoa fonte. Existe a pessoa pirata e a pessoa tóxica. Pirata é aquele que chega em você e só rouba os tesouros da alma. Nunca deixa nada. Só chega e sabota, rouba, furta, destrói. E existe o tóxico. Aquele que não é fonte, o que não é pirata. É aquele que você chega perto dele, a rosa murcha. Tóxica. Sabe aquela pessoa que você chega perto e se sente mal? Geralmente ou certamente essa pessoa não é ovelha, ela é um abutre, ela gera morte. O abutre só é possível se identificar como tal como você se relaciona com o caído, porque a palavra cadáver no original é pitoma. Pitoma significa literalmente caído. E o pastor da Igreja Batista Betânia, aqui do Rio de Janeiro, ele fala muito bem sobre isso. Pitoma, caído. Ou seja, os abutres se reúnem, se ajuntam diante de caídos. Ele celebra a queda do outro. O abutre nunca vai ser aquele que vai te levantar. O abutre vai ser aquele que vai tacar pedra em você. Sabe esses sites, essas redes sociais, que só evidenciam fofoca gospel, fuxico gospel? São abutres. Só sobrevivem porque existem cadáveres. Se alimentam da morte do corpo. Quem se alimenta da morte do corpo, certamente jamais iria amar a vida. Por isso que não tem força para olhar para o corpo morto e dizer: Lázaro, sai para fora. Só quem é vivo e produz vida pode gerar vida em geografias de morte. Abutres. Que você não se identifique como tal. Abra sua Bíblia agora em Marcos 5. A principal característica de alguém que vive a partir da vida é assustar a morte. Mas se você é ovelha, inegavelmente, inevitavelmente, você irá reproduzir vida. Jesus é extraordinário. O texto de Marcos 5 é um dos textos mais sensacionais, que traz a narrativa de Jesus quando ele assusta a morte. Olha o que diz o texto. E assim, atravessando o mar, foram para a região dos Gadarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro um homem possuído por espíritos imundos. Esse homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e suas mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as algemas e correntes, e ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava dentre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rochas. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés, e clamando aos berros disse: que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. É a primeira vez que você vai ver um demônio orando. Pois Jesus
já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia, Jesus o interrogou: qual o teu nome? Olha esse versículo 9. Todavia, Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. Insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estavam pastando. Foi então que o demônio orou de novo a Jesus: Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus lhes deu permissão. E os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atiraram-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos. E todo o povo correu para ver o que havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali um homem que fora tomado por uma legião de demônios assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram então todos assustados e admirados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado, e contaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco para ir embora, o homem que fora possuído pelos espíritos do mundo rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus sentiu dizendo e afirmando, trazendo então uma orientação: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a região de Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. O texto é um texto extraordinário, porque Jesus é o maior missionário transcultural. Foi um homem que segurou o universo na palma das mãos, cara. Ele abre mão dessa para navegar no ventre de uma virgem. Ele veio mudar a cultura da terra. Todas as vezes que você abre a sua Bíblia de Atos 1, Atos 15, você verá o Senhor trabalhando com poder e maravilhas. De Atos 15 e Atos 28, você verá o Senhor trabalhando com mudança de cultura. Para toda mudança de cultura, o Senhor nos dará uma arquitetura. Por isso que o Senhor deu uma arquitetura a Noé. Construa uma arca. Porque o mundo antediluviano já era extremamente corrompido e um mundo iníquo. Depois que Noé edificou a arca, a partir da arquitetura que o Senhor deu, Noé teve a possibilidade de salvar o mundo. E quando o mundo pós-diluviano se tornou uma realidade, ele deu continuidade à raça humana. Jesus, ele é tão sensacional que ele foi mudar a cultura. Jesus foi literalmente aquele grande colonizador, tipo Cristóvão Colombo, ou tipo Napoleão Bonaparte, ou tipo Alexandre o Grande, mas a partir de um contexto do reino dos céus. Qual é a marca de Jesus? As marcas de Jesus não são as feridas dele. As feridas dele que obteve foi Paulo. Você não precisa mais sofrer. Antes de nós, cara, uma geração já sofreu muito. Nós somos beneficiados com o sangue do outro. Porque o sangue do outro também, como diz Tertuliano, o filósofo do primeiro século, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Já estamos germinados. Jesus chega numa região chamada Decápolis. Decápolis era uma polis, é uma cidade-estado grega. Decápolis era uma cidade onde existia uma adoração profunda a Hades, ou ao deus da morte na característica grega. Um judeu jamais poderia pisar em Decápolis, sobretudo em Gadara, que era uma das capitais daquele município. Ou seja, uma cidade profundamente próspera, porque a renda per capita de Gadara, em Decápolis, era a criação de suínos. E um judeu não poderia estar nessa cidade, porque suíno é um animal impuro para um judeu. Jesus, ele acorda de madrugada, chama seus discípulos, e ele não vai até Gadara para duelar com Satanás. Jesus não vai demonstrar o seu poder. A grande verdade é que Satanás não é inimigo de Deus, cara. Porque para ser inimigo tem que estar na mesma estatura. Satanás é inimigo do homem. Mas com o Espírito Santo, cara, Satanás já está debaixo dos pés de Jesus. Não debaixo dos meus pés, debaixo dos pés dele. E eu estou sob a autoridade dele. Jesus não vai duelar com Satanás. Sabe o que Jesus faz?
Jesus teve insônia, porque tinha um ser humano que estava possuído. Olha o texto. Vai lá para o versículo 9. Todavia Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. Jesus, ele viu um ser humano completamente monstrificado, cara. Você sabe que o pecado proporciona para o homem um estado de irracionalidade. O homem em estado de pecado é como um animal irracional, cara. Ele não pensa. A grande verdade é que um desviado, ou alguém que teve um contato muito profundo com Jesus e agora não tem mais, ele promove erros existenciais humanos que um ímpio jamais faria. Um desviado faz coisas que o ímpio jamais faria. Jesus, quando ele chega nessa cidade, o versículo 3 diz que existia um homem que vivia no meio de sepulcros e que não conseguia ser dominado por ninguém, sobretudo concorrentes. Ou seja, a força dos homens era irrelevante diante das forças demoníacas. Jesus chega num ser humano que dentro de si existe tantas personalidades, ele foi tão influenciado pelo mundo daquela época, que existia tudo dentro do homem, menos humanidade. Você sabe que uma legião, quando Jesus fala uma legião, ou quando o texto fala legião, se tratava de uma legião romana. Uma legião romana era aproximadamente 6.000 soldados pretorianos romanos, ou 16.000 soldados pretorianos romanos. Jesus, ele sabe que a alma do homem só é capaz de suportar o peso da sua própria vida. Por isso que o texto diz que basta cada dia o teu mal. Você sabe, irmão, que o peso de hoje, se basta cada dia o seu mal, o peso de hoje é incapaz de te matar. Porque o peso de hoje é suportável. Mas se você não cuidar do peso de hoje, amanhã você vai ter 2 pesos. Suponhamos então que um peso de hoje seja um peso de papel. Você suporta um peso de papel? Carregar um papel por dia? Todos nós suportamos. Suponhamos então que o peso que o senhor está falando é um peso de papel. Se você não cuidar do mal de hoje, amanhã você vai ter 2 pesos de papéis. Uma semana serão 7 pesos de papéis. Um mês serão 30 pesos de papéis. Um ano será 365 pesos de papéis. É óbvio, irmão, que vai ficar insuportável. As pessoas não desistem por causa do mal de hoje. As pessoas desistem por causa dos maus não vencidos dos dias anteriores. É inevitável. Você vai arquivando tanto mal dentro de si, que tudo te marca. Tudo marca você. Menos a vida que Cristo exala. Sabe o que Jesus faz? Jesus vai ali, cara. Porque Jesus quer resgatar a humanidade diante de um ser que foi marcado por presença da morte, por presença demoníaca. Certamente os abutres era a principal companhia dele. Talvez ele passeava com abutres sobre o seu braço. E talvez o contato que ele tinha que ter com o animal, como Adão dominava os animais, era literalmente com espíritos imundos. O fato é que Jesus, quando ele chega, o processo de mudança transcultural é tão glorioso, que quando aquele ser maligno, que nada o dominava, quando ele viu o príncipe da paz chegando, o demônio, ou os seres começaram a se assombrar, porque quando Jesus chega, irmão, quando o Espírito convence, já era para o diabo. É extraordinário. Eu tive uma experiência, cara, anteontem. Você sabe, se você já me viu pregar, você sabe que eu só apacento coisas fenomenológicas. É impressionante. Impressionante mesmo. Eu estava mostrando para os irmãos que me buscaram no aeroporto, o Robinho, que é meu amigo, meu brother, meu irmão. Estava mostrando para ele e para os irmãos que foram me buscar uma mensagem que eu recebi de um rapaz lá de Brasília. Ele começou assim: você é pastor? Aí eu não tenho cara de pastor, eu tenho um jeito de pastor, até porque a gente não fala manto, leito, tremendo, vaso, mas eu sou, cara. E minha mãe sabe disso. Aí ele perguntou para mim: você é pastor? Eu, por quê? Aí ele falou assim: porque eu fiz 7 tatuagens consagradas a Exus.
Eu fiz um pacto de sangue nessas tatuagens. Eu conquistei uma coisa diante de várias que eu gostaria de conquistar. Mas se eu não desfizer o pacto até tal dia, eu vou ter que assassinar 5 pessoas e me suicidar. Tu é pastor? Aí, cara, ele falou assim, ele viu minhas redes sociais, não precisa nem falar que sou. É só você abrir minha rede social que você vai ver lá, pastor. Porque eu consigo falar de Jesus sem falar de Jesus. Eu consigo pregar o evangelho a todo momento e, se possível for, usar palavras. Aí ele falou assim, se você estiver disposto a cuidar de mim, se você me der a oportunidade de confiar em você, certamente você vai assumir um caso mais surreal da sua vida. Aí entrou em contato comigo. Me falou isso. Sabe o que eu respondi para ele? Cara, eu estou tão acostumado com os invernos de pessoas. Você acha que o inverno que você está contando para mim é um dos mais brutais invernos que eu já enfrentei? Acho que você não conhece a minha história nem a minha vida. Saiba que o que você está falando certamente é um dos mais intensos verões que eu quero viver. Porque quando Jesus chega, irmão, cara, o texto já diz que Jesus, quando chegou no ambiente de morte, Jesus não falou nada. O demônio que vem implorando para que Jesus não o atormentasse. A autoridade que está na vida de Jesus é glorioso. Então, se o Senhor preencher a tua alma, porque Ele é o único que pode desfazer esse embaraço, cara, você será, sem sombra de dúvidas, um dos maiores agentes do reino de Deus nesse tempo. Eu creio nisso. No Natal, dia 23 de dezembro, eu cheguei na minha casa, 3 horas da manhã, porque eu estava ministrando. Nós moramos num bairro chamado Águas Claras, lá em Brasília. Aí estou deitado na minha cama. De repente a gente escuta, lá na praça da nossa casa. Não! 10 minutos. Não! Bem alto. Não! Depois de 10 minutos, acrescentava uma palavra. Não! Por quê? Depois de 10 minutos, acrescentava outra palavra. Não! Por quê? Eu vou me matar! Aí depois de 10 minutos, acrescentava outra palavra. 50 minutos, ele gritando. E eu deitado, não vou lá. E como eu moro em Águas Claras, que é uma cidade que tem vários prédios, né? Então tava incomodando todo mundo. E ele tava gritando muito, cara. Aí ele, não! Por quê? Eu vou me matar! Socorro! 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 E eu aqui, velho. Oh, meu Deus, não vou lá não. Não vou lá, não vou lá. Tá bom, Deus, eu vou lá. Depois que Jesus me convenceu, eu saí, já era 4 horas da manhã. Ele ficou 1 hora gritando. Acendi a luz, fui lá. Eu tinha acabado de ganhar uma camisa do amigo oculto, que eu tirei do saco de presente, coloquei para ir. Quando saio com todo cuidado para não acordar ninguém da minha casa, minha mãe já acende a luz. Tu não vai lá não, Gil. Tu não vai lá não, esse cara vai te matar. E só tinha ele gritando. Ela olhou pela janela e falou, tem mais 3 caras com ele lá. Esse cara... Aí começou, né? Mãe cuida de filhos. Olhei para minha mãe e falei, mãe, eu sou pastor. Me perdoe, mãe, mas em relação a isso, infelizmente a senhora não tem autoridade sobre mim. Dei um beijo nela. Fui lá falar com o cara. Eu tô chegando. Desci. Quando eu desci, só vi a plateia, né? As luzes tudo acendendo. Os apartamentos. Todo mundo colocou a cabecinha para fora e ficou me vendo. Aí eu desci. Falei, mano. Aí ele, tu vai matar! Irmão, ele, um rapaz de 1,85 m, sei lá. 1,95 m. Bem alto. Tava saindo líquido por toda a cavidade do rosto do cara. O cara tava com a mão, irmão, cheia de substâncias fisiológicas que o nariz exala. O cara pegou a mão dele, cheio dessas substâncias fisiológicas e pá, na minha camiseta novinha. Olho pra minha camisa novinha, cheia de... Olho pra ele, abraço o cara. E ele começa a chorar, cara. Começa a chorar, e só as cabecinhas lá. Eu injuriado com todo mundo, cara, porque não há humanidade na burguesia.
Não há vida. Não há verdade. A classe média alta no Brasil é pobre na arte de produzir vida. Se fosse no gueto, um cara gritando desse, a tiazinha ia sair, pegar ele, dar banho nele, fazer um chá, dar uma surra, colocar na cama, orar por ele. Ia fazer isso. Ia forçar ele a aceitar Jesus. Ia. Aí fiquei conversando com ele. Ele falou pra mim, eu tenho 23 anos. Ele começou a falar pra mim, eu sou funcionário, eu sou servidor público, trabalho no Senado. Eu tenho tudo, cara. Ele começou a falar, eu tenho tudo, cara. Mas eu me sinto vazio. Eu quero morrer porque eu me sinto vazio. Mas o que aconteceu, cara? Eu me sinto sozinho. Cara, era dia 23 de dezembro. Eu quero morrer. Eu tenho tudo, mas eu quero morrer. E aí eu sentei ao lado dele e comecei a orar por ele. Ele está orando por mim, cara. Aí abriu a camisa. Eu fiz um pacto com o diabo. Mostrou uma tatuagem. Aí ele mostrou a tatuagem, eu ignorei. Comecei a orar. E a minha oração era, Pai, que o Senhor venha trazer domínio próprio. Eu oro para que o Senhor venha preencher os vazios, mas que ele venha ter um momento de lucidez só para me passar o telefone da mãe dele, da família dele. Porque ele queria se matar mesmo, estava jogando na frente dos carros. Existia um espírito de morte ali. Eu falei, cara, orei por ele, aí ele começou a chorar. Chorou e desabafou características sexuais. Desabafou falando que se sentia vazio porque havia tocado em várias pessoas, tanto homens quanto mulheres, estudou vários casamentos. E não entendia, ele estudou na melhor escola de Brasília, na melhor universidade de Brasília, mas era infeliz. Aí eu pensando, né, cara, eu cresci num bairro treta, infância foi sofridaça, adolescência sofridaça, tô louco pra viver. Já percebeu que no gueto não há suicídios? Só há suicídios na burguesia? No gueto, o cara não tem perna, ele coloca o corpo dele em cima de um skate e sai arrastando o corpo assim, e sai pedindo dinheiro e chega em casa com comida todo dia, para que no outro dia ele faça a mesma coisa, porque o cara do gueto é louco para viver. A burguesia não, existe uma característica filosófica, uma frase filosófica que diz que a felicidade não está na linha de chegada. A felicidade está no processo da jornada. Muitas pessoas que chegaram lá, infelizmente, não querem mais viver. Porque enquanto eu estou caminhando, você vai se divorciando da sua identidade, vai comprando a identidade de todo mundo. Porque você é a média das 5 pessoas que te influenciam. Aí você vai comprando a identidade de todo mundo. Ainda mais essa geração, que tem tanto conhecimento, mas tanto conhecimento, nós conhecemos tudo. Mas o conhecimento que a pós-modernidade proporciona não faz do homem que conhece um sábio. Logo, nós somos conhecedores ignorantes. A sabedoria, ela só é formada se você superar dias maus, irmão. Porque as universidades promovem informações, as provas medem conhecimento, mas só o sofrimento forma humanos. Toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quer ser criança. O homem não quer ser humano, só Deus quer ser humano. O homem quer olhar de cima para baixo. Não, Deus desceu para olhar de baixo para cima. É muito diferente, cara. Qual é o mal do reino? O menor. Qual é a marca de Cristo? Gerar a vida. Aí o brother foi falando, mas eu tenho um filho. Pô, é isso que eu quero saber. Você tem motivo para viver? Me dá os seus motivos para viver, cara. E conversando com ele, todo mundo da janela observando. Aí ele passou o telefone da mãe dele. Liguei para a mãe dele e falei, olha, seu filho se chama Mateus? Sim. Então ele está querendo se matar. Precisa a senhora buscar ele? Porque certamente ele não vai entrar no meu carro. Ela começou a chorar, foi, pegou o filho dela me abraçou, chorou aqui. Mão, minha camisa novinha. Eu ganhei no Amigo Oculto, sério. Enfim, saiu. Depois que ele saiu, cara, eu vi que estava todo mundo me olhando assim, e a minha humanidade denunciando mortos-vivos, trancados em suas celas contemporâneas, naquela selva de pedra. Seres humanos que se esconderam tanto de sua humanidade que se esqueceram que humanidade
é curada com humanidade, um desespero se cura com um abraço. Um depressivo, tudo que ele quer é ser ouvido. Ser humano tem um remédio para a sua dor. Se chama ser humano. A humanidade estava doente. Deus fez com que Deus se transformasse num ser humano para que a humanidade continuasse a partir do amor. Sabe o que Jesus faz? Jesus devolve a humanidade para o ser humano. Em Marcos 5, o texto diz que aquele espírito de morte desejava tanto a morte. E ele, detalhe, quando os demônios clamaram para Jesus, não nos envie para outra região, eles não queriam ser enviados para o inferno, porque foram seres espirituais da maldade que decidiram habitar entre os homens. O Senhor envia porcos e eles morrem. Eles assassinam 2.000 porcos. Lá na frente, o versículo 18 diz assim: e quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir. Jesus não consentiu. Entretanto, o orientou, dizendo: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto tem realizados a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então, partiu aquele homem e começou a pregar por toda Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele. E todos ficavam maravilhados. Olha para mim, já estou finalizando. Melhor que um conhecimento de Deus é você ter uma experiência profunda com Ele. A experiência divina é mais gloriosa do que qualquer característica teológica. Sabe o que expulsou Adão no jardim? Conhecimento. Adão via Deus de forma visível. Adão ouvia Deus de forma audível. Adão tocava em Deus de forma física. Adão tinha revelação de Deus. Sabe o que expulsou Adão do paraíso? Quando ele substituiu revelação pelo conhecimento. Substituir revelação por conhecimento te expulsa do jardim. Agora, sabe o que é mais soberano e sobrenatural no Senhor? E isso me escandaliza, querido. Jesus sempre vai encontrar a pessoa improvável. Jesus sempre vai estar num local inesperado. E quando Jesus chega, ele é íntimo na arte de devolução. Você imagina? Jesus demorou 30 anos para ser o Cristo. E quando ele surge, toda a essência da humanidade treme. A ponto dos reis do Oriente saber que a vida brotou de novo. Então eles foram atrás do rei da vida. O rei dos homens foram coroar o rei da vida. Ontem foi sábado, certo? Ontem eu estava ministrando em Goiânia. E eu não respondo o WhatsApp. Se eu abrir agora meu WhatsApp, tem 1.500 mensagens. Mas eu respondo todos os meus directs do Instagram. Todos. Aí eu tô mexendo no meu direct. De repente tem um jovem que afirmou que queria morrer. E ele falou: eu fiz um dossiê da minha vida e eu queria dar para você. Eu espero que esse dossiê da minha vida sirva para você de alguma coisa. Aí ele falou: vou me matar amanhã. Eu moro em Goiânia. Aí eu falei: cara, eu vou pregar em Goiânia de manhã. Você podia se matar depois da minha pregação. Sério. Então, eu vou pregar de manhã. A gente toma café. Eu te busco. Nunca tinha visto o cara. Você conhece ele, Gil? Não. Nunca vi. Mas era um ser humano que estava desejando a morte. Cara, um pseudo-suicida, ou um suicídio em potencial, ele é apaixonado pela vida. Na verdade, ele quer assassinar a dor que mora dentro dele. Alguém tem síndrome do pânico. Aquele cara que está caminhando com você, aí vem um pitbull, ele entra em pânico. O mundo existencial dele coloca ele numa rota tão profunda que ele acredita que ele vai morrer. Ele fica desesperado. Como? Olha para mim. Como devolver para esse cara a possibilidade dele gerenciar suas crises interiores?
E por causa de um contato profundo, esse cara poder reconstruir o seu eu interior. Tá ouvindo, filha? Aí falei pra ele, cara, eu vou pregar de manhã, à tarde você fica à vontade pra se matar. Beleza, você pode vir, você vai me buscar? Vou. Irmão, fui buscar o cara. Quando tô chegando em Goiânia, 1 quilômetro para buscar ele, meu carro quebra. Como o Gil ficou? Feliz da vida. Tipo, olha só, cara, eu vou enfrentar Satanás mesmo. Graças a Deus, tive uma reação física. Porque eu aprendi com meus pais na fé que quando você enfrenta o mundo espiritual, alguma coisa vai rolar. Eu aprendi isso. Se não tá rolando nada, então tá estranho demais. Rolou. Pastor, meu carro quebrou. Você pode me buscar aqui? Claro. Estacionei meu carro. Tranquilão. Fui buscar o rapaz, fui pregar. Preguei 2 horas e meia. Preguei. Depois da pregação, cara, na minha pregação o rapaz chorou, e chorou, e chorou, gritou, e chorou. Foi incrível. E eu pensando, né? Deus, tomara que ele não queira mais suicidar. Sentei à mesa. Ele, eu vou me suicidar daqui a pouco, vamos conversar? Vamos, e eu que, não, vamos, claro, cara. Meu Deus do céu, foi incrível, o cara tava chorando na minha pregação toda, mano. Oxi. Aí fui almoçar com ele. Ele começou a desabafar. É isso, cara. Tá entulhado na alma? Desabafa, cara. Desentulha o coração. E ele começou a falar. Fiquei 2 horas conversando com ele. Com meu carro quebrado, tendo que pregar à noite em Brasília. Às 3 horas da tarde. São 3 horas para voltar para Brasília. Tô conversando com ele. Sabe o que ele falou para mim? Olha a história dele. Ele falou assim, Gil, eu desenhei uma selfie da minha alma. E ele me mandou a selfie dele. E eu queria mostrar para você. Dá para você ver? Ele escreveu um caderno, esse é um caderno dele. Nesse caderno ele fez o dossiê da vida dele. E ele me deu o caderno dele, tá comigo. Eu trouxe para a viagem, essa viagem de carnaval que eu tô lendo. Esse é o selfie dele. Ele disse que ele se vê assim. É um monstro com medo, devorando um outro monstro com medo. Ambos estão com medo. Estão raquíticos. Para sobreviver, eles têm que matar a morte, matando a si mesmo. Ele se vê como um monstro que merece matar a morte, que é ele mesmo. Pode tirar, irmão. E aí, ele me deu o caderno e eu estou olhando para ele com uma cara de felicidade, assim. E eu não sou assim, eu sou sério. Mas eu estava tão feliz que eu soube que ele queria suicidar, estava conversando comigo, que eu fiquei assim. Olha a história que o cara contou para mim. Gil, eu moro no terreiro de Macumba. Meu pai é pai de santo. Hoje o terreiro de Macumba está desativado. Mas desde os meus 8 anos de idade eu seguro bode, porco e galinha para meu pai sacrificar. Ele falou assim. Muitas vezes nós fizemos oferenda com galinha em cachoeiras e oferendas de fruta e de verduras e nós comíamos apenas arroz na minha casa. O meu pai baixava um orixá chamado Maria Padilha, que fazia com que ele se vestisse de mulher. Então todas as vezes que ele ficava possesso por essa entidade, ele obrigava eu a sair de casa porque ele não queria que eu visse vestido de mulher. Quando as pessoas iam fazer trabalho na minha casa, meu pai e minha mãe já falavam assim, vai pro quarto agora, menino. Ele tem 28 anos hoje. Ele falou assim, eu me adaptei tanto com vai pro quarto, menino, que eu já chego em casa assim, ó, vou direto pro quarto. Isso desenvolveu nele uma psicopatia. E ele falou, eu quero compartilhar algo com você que eu não compartilhei com ninguém. Fala, cara. Aí um pastor que me convidou sentou. Quando o pastor viu o nível da conversa, ele ficou. Mas o interessante é que um abraço de paternidade muda tudo de fato, cara.
E aquele pastor era um pai, ele é um pai. E a presença de um pai denuncia a orfandade de um filho. Isso é sensacional. Provavelmente é por isso que eu me sinto tão bem aqui em Teresópolis com o apóstolo Arcélio e sua família. Porque eu me sinto filho mesmo. Glória a Deus por isso. Aí, o garoto falou: desde os meus 14 anos eu frequento casas de swings. Eu já tive relações íntimas com homens e com mulheres. E ele falou: é por isso que eu vou matar. Eu me sinto por ser mais desprezível. Eu não tenho orgulho de nada que eu fiz. Eu não tenho motivo para viver. Há 10 anos eu estou tentando sair dessa. E começou a falar o quão vazio se sentia. E eu aqui, ó. Eu nunca fui assim, cara. Tu imagina eu conversando assim, Robin? Nem eu, mas eu tava, cara. De repente eu só levantei e lembrei de qual texto? Marcos 5. Jesus chega e o demônio se rende. Jesus chega no ambiente de morte. E porque Jesus estava ali, cara, o demônio bateu em retirada. Aí só orei por ele: cara, eu acredito que você vai ter tanta vida ao sair daqui, que você vai sair daqui festejando o fato de você estar vivendo o seu Réveillon agora. Seu Réveillon começa agora, cara. Nada que ele falou para mim me assustou. Tu acredita, cara? Eu tinha absoluta certeza que o Senhor iria visitar com vida. Qual a principal marca de Cristo? Não é sofrimento, cara. Os apóstolos já sofreram. Os mártires já sofreram. Eu não digo que você não vai passar por dias maus. Porque é impossível um cristão viver nessa terra sem derramar lágrimas. Mas se você é cheio do Espírito Santo, já saiba. Se você foi batizado com o Espírito Santo, a principal eminência de alguém que é batizado com o Espírito Santo não é a manifestação de dons. É ser consolado. Eu vou para o Pai, mas deixarei com vocês o Espírito Santo, que é o Espírito de consolação. Então o dia mal para nós é só a possibilidade de um novo testemunho. O dia mal para nós não é cova. Não, é outra biografia. É outro livro. É outro testemunho extraordinário. Orei por ele quando eu coloquei a mão no peito dele. Imagina, irmão, eu ouvindo que o cara mora num terreiro de macumba, brother. Tá doido, mano? E o mais bizarro, ele falou que tem um cômodo na casa dele que ele nunca entrou. Ele só viu, porque abriu a porta e ele viu. Tem um crânio enterrado com 2 chifres bem grandes, um ritual satânico. Esse é o ambiente que ele vive, cara. Aí coloquei a mão no peito dele e falei: Deus, eu oro para que a vida seja devolvida para esse jovem. Eu repreendo agora o espírito de morte. Eu oro agora para que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos venha ressuscitar agora o teu filho. Eu vejo Jesus dizendo a você claramente: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Irmão, eu senti um gelo no meu peito tão profundo. Ele fez assim, e expulsei demônio mesmo. Imagina, todo mundo almoçando no auditório, eu: em nome de Jesus, é uma ordem, sai! Todo pentecostal. Cara, quando eu tirei a mão do peito do rapaz, ele chorava, cara, chorava com alegria e falava assim: eu não sinto mais, cara, eu não sinto mais aquela angústia, Gil, eu não sinto mais. Eu falei: é claro que você não sente mais, vamos orar agora para agradecer. Pai, eu te agradeço porque eu sabia que isso ia rolar. Eu te louvo, Jesus, por isso. Gil, posso andar contigo? Não. O texto já diz: vai para a tua casa e para a tua família e anuncia a eles tudo que Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Leve para a sua família as marcas de Cristo agora em você, porque Jesus é tão glorioso, irmão. E aí, devaneio pessoal, já parou para pensar, querido, que Jesus morreu primeiro que os ladrões da cruz? O que isso tem a ver, Gil? Para mim tem tudo. Isso só glorifica muito mais o nome do Senhor. Porque Jesus nunca esteve num ambiente de morte sem que ele assustasse a morte. Na cruz, Jesus não estava para ser glorificado, ele estava para ser humilhado, castigado. O castigo que estava sobre nós, ele levou. Agora imagina, se os ladrões morressem primeiro que Jesus,
Se os ladrões morressem primeiro que Jesus, Jesus seria obrigado a ressuscitá-lo no meio da crucificação. Porque nunca a morte se aproximou de Jesus sem que abaixasse a cabeça. Nunca, irmão. Por que você está pregando tudo isso, Gil? Porque eu vejo o Senhor gerando vida. Qual a principal marca de Cristo? Vida, irmão. A morte é denunciada. Sabe como minha mãe se converteu? Eu quero finalizar falando sobre ela. Porque ela é a rosa mais bela que eu já vi. Minha mãe se converteu em 92. Porque uma senhora faleceu. No dia do enterro, essa senhora ressuscitou. E ela pregou para quem? Dona Vera. Minha mãe, cara, é a mulher que mais me ensina a ler a Bíblia. Minha mãe é a mulher que mais me ensina a orar. Todos os dias, quando minha mãe acorda, ela fica 2 horas de joelho. Eu nunca acordei sem ver minha mãe ajoelhada. Interessante, cara. Eu cuidei de uma interna chamada Amanda. 22 anos, 20 anos, 50 anos de cadeia ela foi condenada. Ela, infelizmente, teve um conflito dentro da cela dela. Uma interna obesa suicidou-se. E a Amanda tentou segurar o corpo da interna e não conseguiu. A interna morreu no colo dela. Aquele momento o Espírito Santo encontrou o coração da Amanda e a Amanda se arrependeu de todos os seus pecados. Ela falou, nunca mais uma alma morrerá na minha frente. Hoje, ela deve ter uns 23 anos, minha Rosa, por aí. Continua presa no presídio. Amanda é a principal pastora daquela unidade. Eu escrevi a história dela. E ela colocou assim para mim, eu, Amanda, na época ela tinha 20 anos de idade, 50 anos de cadeia, porque eu encontrei Jesus, me tornei uma presa livre. Porque quando Jesus te encontra a sua alma, irmão, Ele te presenteia vida. Eu vejo Jesus vindo nesse momento e devolvendo o nosso coração a graça de sermos uma harpa ao qual o Senhor toca. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus.